Pessoal, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre a física, relembrando aí ao pessoal do segundo ano que foi mencionado anteriormente que o nosso estudo está baseado, por enquanto, na termologia. A termologia é a parte da física que estuda as temperaturas. Logo depois vem a calorimetria, nós falamos sobre o que é o calor. Calor é uma forma de energia que passa de um corpo para outro. Quando existe essa variação de temperatura ou quando existe essa inserção de calor, quando um corpo ganha calor, quando ele perde calor, ele pode sofrer mudança na sua estrutura. No caso, ele pode mudar de estado físico, como já foi mencionado. Sólido, ele pode mudar para o sólido, do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor. Uma outra consequência a respeito do aumento de temperatura ou do ganho de energia está relacionado com a questão do comportamento térmico dos sólidos, principalmente quando se trata de dilatação térmica. Então, toda vez que um corpo recebe calor, que ele ganha energia, aumentando assim a sua temperatura, ele tende a mudar o seu comportamento, principalmente com relação às suas dimensões. Significa dizer que ele pode aumentar ou diminuir. As dimensões relacionadas são o comprimento, a área ou então o volume. Lembrando que o comprimento, por exemplo, o comprimento de uma régua, de uma barra, uma superfície ou uma área, nós temos aqui a área de um cartão, onde eu tenho base vezes a altura ou então volume. Lembrando que um corpo volumétrico tem 3 dimensões, base vezes a altura, onde a base eu tenho A, B e, claro, a altura C. Então, da mesma forma que se um corpo recebe calor, ele pode sim aumentar de dimensões, significa dizer que quando ele perde calor, ele também pode diminuir, ele pode sofrer uma contração. Então vejamos aqui, primeiramente vamos destacar aqui o porquê que ocorre esse aumento nessas dimensões. Se considerarmos que a temperatura é o estado de agitação térmica das moléculas de um corpo, então quando essas moléculas elas ficam mais agitadas, esse corpo tende a aumentar as suas dimensões, né? Então, com o aquecimento, as moléculas recebem energia, aumentando assim a energia cinética dessas moléculas. Da mesma forma, quando ele perde energia, diminui assim a velocidade cinética e a tendência é sofrer uma contração ou uma diminuição nas suas dimensões. Então vejamos aí um destaque para a dilatação linear. O que corresponde à dilatação linear? É aquela dilatação que ocorre em apenas um sentido. Então se eu tenho aqui uma régua, um exemplo aí, se considerarmos uma barra de um metal sólido, algo sólido qualquer, de um comprimento L0, um comprimento, por exemplo, aqui eu tenho 30 centímetros, eu poderia destacar 1 quilômetro, ou então 100 metros, ou então 10 metros, por aí vai. A uma temperatura inicial, ao ser aquecida a uma temperatura final, significa dizer que essa barra ela vai sofrer um acréscimo, sofrer um aumento. Esse aumento vai ser chamado aqui de ΔL, né? Vai ser chamado de ΔL, que corresponde ao aumento linear. Então, o ΔL, ou a variação sofrida, como sempre já foi destacado aí outras vezes, quando se trata de variação de qualquer coisa, significa dizer que o comprimento final, o que era o final menos o inicial. Então, nós temos aqui o comprimento final menos o comprimento inicial. O ΔL corresponde ao aumento sofrido, o L é o comprimento final e o L0 é o comprimento ou tamanho inicial. A partir desta equação, cabe destacar aqui o seguinte, nessa figura nós temos um comprimento L, aí claro, após sofrer o aquecimento, esse L ele tende a aumentar, no caso esse comprimento da barra tende a aumentar para um tamanho L final. Essa parte que aumentou corresponde ao ΔL. Gostaria só de destacar aqui para vocês que, embora no desenho aqui está representando um ΔL muito grande, na realidade, essa variação sofrida, principalmente quando se trata de comprimento L, ela não é tão grande assim, não é tão visível dessa forma. É um número correspondente até um pouco menor. Então é o seguinte,
O ΔL, que é a variação do comprimento, ela é proporcional ao comprimento da barra, ou seja, se eu tenho um comprimento de 30 centímetros, significa dizer que ela vai sofrer uma variação correspondente a esses 30 centímetros. Se eu estiver trabalhando 3 metros, significa dizer que o correspondente no aumento vai ser correspondente ou proporcional aos 3 metros. Então, ela é proporcional ao comprimento inicial e também é proporcional ao aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o ΔL, ou a variação sofrida. E essa letra grega aqui é uma letra grega chamada alfa, que corresponde ao coeficiente de dilatação linear do material. Cada material possui um correspondente ou um coeficiente de dilatação linear. O alumínio tem um, o ferro tem outro, o cobre tem outro. Então, esses materiais, eles sofrem variações diferentes em função do coeficiente de dilatação. E aqui nós temos a variação da temperatura. Então, vejamos, a dilatação linear, alguns exemplos. Se considerarmos, por exemplo, os trilhos de trem, eles são colocados da seguinte maneira, onde existe uma fenda para compensar os efeitos da dilatação. Se a gente pensar que esse material ferro, ele vai ficar exposto ao sol, então ele vai sofrer uma variação térmica muito grande. Se a gente considerar, por exemplo, em locais onde a temperatura à noite chega a 20 graus Celsius e durante o dia chega a 30, então nós temos uma variação de 10 graus Celsius. Então ela pode sofrer esse aumento. Aí, claro, por que é colocado essa fenda? Exatamente para evitar esse comportamento aqui, ó. Se ocorrer esse comportamento aqui numa linha férrea, corre o risco do trem descarrilhar. Nós temos outros exemplos aí, por exemplo, na construção de uma ponte. Geralmente nas construções de pontes, como é feito de concreto, é deixado sempre um vão para compensar os efeitos da dilatação. Se não tiver feito este vão, corre o risco dessa estrutura se romper, né, quebrar toda a sua estrutura. Então aqui nós temos a simulação de como ocorre a dilatação térmica, levando em consideração aqui uma barra. Então, após aquecida, ela sofre um aumento, então sofre uma dilatação. Então, no caso da dilatação superficial, quando se trata de superfície, eu estou me referindo a uma área. Lembrando que a área de qualquer, por exemplo, um objeto retângulo, é a base multiplicada pela sua altura. Então, eu tenho a área ou a superfície representada por S. Então, no caso da dilatação superficial, se a gente considerar uma superfície S inicial a uma temperatura inicial, toda vez que sofrer um aumento na temperatura, essa área tende a aumentar a sua área, ou seja, para uma área final. Esse ΔS, novamente, vai ser dado por S menos S0. ΔS corresponde ao aumento da superfície, o S é a área final e o S0 é a área inicial. Então, da mesma forma, nós teremos aqui o seguinte, ó, uma superfície inicial e aqui a superfície final. Em azul, nessa parte aqui, corresponde o ΔS, ou a variação da área sofrida. Novamente, nós teremos essa equação, onde ΔS vai ser proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, maior a superfície, maior vai ser o aumento na área sofrida. Também vai ser proporcional à variação de temperatura. E aqui nós temos uma letra grega chamada beta, onde esse beta corresponde ao coeficiente de dilatação superficial. Lembrando que a variação da temperatura é a ser considerada aqui, e esse beta, o beta que é o coeficiente de dilatação superficial, é o correspondente a 2 vezes o valor de alfa. Por exemplo, se eu considerar o alumínio tem um alfa correspondente a 25 vezes 10 elevado a menos 6. Então, se eu considerasse o beta para trabalhar com a superfície, então 2 vezes 25, então eu teria 50 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, claro, existe uma unidadezinha a ser considerada aí também. Quando se trata, por exemplo, alguns exemplos
que é observado na dilatação superficial. Aqui nós temos uma cerâmica, onde a cerâmica ela é assentada no piso, com esses vãos, com essa falha, com essa estrutura dessa maneira. Para quê? Exatamente para compensar os efeitos da dilatação. Com o aumento da temperatura, ocorre um aumento na sua estrutura, para evitar que ocorra isso aqui, ó. No caso, evitar que a cerâmica seja quebrada em função do aumento da temperatura. Um outro caso é a dilatação volumétrica, né? Lembrando que quando se trata de volume, aqui eu tenho um cubo, mas pode ser um volume cilíndrico, sei lá, um volume, um outro volume qualquer, até mesmo uma pirâmide, né? Então é o seguinte, se nós tivermos um volume inicial V0 a uma temperatura T0, aumentando a temperatura significa dizer que esse volume ele vai também aumentar da mesma forma, né? Ele vai aumentar. Aí, claro, da mesma maneira como ocorreu com o ΔL, o ΔS, o ΔV vai ser V, volume final menos o volume inicial. Onde ΔV corresponde ao aumento no volume final, e aqui V0, o volume inicial. Então, no destaque aí, nós temos um volume V0. Após o aquecimento, esse volume tende a aumentar. Então, nós temos que a equação a ser trabalhada vai ser ΔV igual a V0, ou seja, ela é proporcional ao volume inicial, também é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a variação sofrida. Quanto maior o volume, maior também vai ser a variação sofrida. E essa letra grega aqui corresponde ao coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. A variação de temperatura, lembrando que o gama corresponde a 3 vezes alfa. Como eu disse agora há pouco, o coeficiente de dilatação, o alfa, do alumínio, se for 25 vezes 10 elevado a menos 6, o gama a ser trabalhado aqui no caso de uma figura volumétrica, nós teremos 3 vezes 25, que vai dar 75. Né? 75 vezes 10 elevado a menos 6. Então vejamos aqui, ó, um exemplo. Uma barra de alumínio de 300 milímetros, observa o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma régua de 30 centímetros, mas esses 30 centímetros eu estou utilizando aí 300 milímetros, né? 300 milímetros. Sofre uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Calcule o aumento linear da barra, seja o alfa do alumínio, 25 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então nós temos essa equação. L0 vai ser 300, o alfa 25 vezes 10 elevado a menos 6, e a variação de temperatura que é 10. Multiplicando todos, lembrando todos esses valores, 300 vezes 25 vezes 10, eu tenho 75.000 vezes 10 elevado a menos 6, que vai dar o correspondente a ΔL 0,075 milímetros. 0,075 milímetros é um tamanho muito pequeno, mas em se tratando de variação de comprimento, ela é considerada também, né? Ela deve ser considerada. Vamos supor, se eu tivesse essa barra de alumínio com um tamanho maior, por exemplo, 3 metros. Lembrando que esses 3 metros corresponde exatamente a 3.000 milímetros, 3 metros corresponde a 3.000 milímetros, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Então vai dar 750.000 vezes 10 elevado a menos 6, que vai dar o correspondente a 0,75 milímetros. Observa que, como foi dito aí, destacado, quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a variação sofrida. Lembrando que esse 1 milímetro, se você olhar na régua, cada espaço de um ponto desse para esse outro é o correspondente a 1 milímetro. Então, se eu estou utilizando uma barra metálica de 3 metros, um tamanho maior, observa que o tamanho sofrido não chegou nem a 1 milímetro. 1 milímetro é coisa pouca. Mesmo assim, deve ser considerada, viu? Então, pessoal, acho que por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco. Lembrando,
Todo corpo, quando ele aumenta a sua temperatura, a tendência é aumentar as suas dimensões, beleza?